Nas profundezas da história indiana, jaz um segredo tenebroso, velado pelas sombras do tempo. Um grupo, envolto em mistério e temor, atuou silenciosamente, deixando um rastro de lendas e controvérsias. Sua presença era um sussurro na noite, um medo no coração daqueles que ousavam cruzar seu caminho. Prepare-se para desvendar a história que se entrelaça com mitos e verdades sombrias. Olá, viajantes da história. Embarquem conosco na jornada enigmática dos Thuggers, os fantasmas do passado indiano. Será que vocês estão prontos para desvendar os mistérios que se escondem nas dobras da história? Antes, já deixe seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. O surgimento oculto. Os Thuggers emergiram como uma sombra enigmática sobre o subcontinente indiano. Este grupo, envolto em mistério e superstições, teria suas origens traçadas a um passado distante, possivelmente antes do século XIV. Eram vistos como devotos de Kali, a deusa hindu da morte e da destruição, e acreditavam que seus atos de violência eram uma forma de adoração. A forma como se infiltraram na sociedade indiana permanece um mistério, mas acredita-se que sua influência cresceu silenciosamente, ganhando força e adeptos nas sombras da história. Suas ações, embora brutais, eram executadas com uma precisão que sugeria uma organização e planejamento meticulosos. Eles se destacavam na arte do engano, utilizando a confiança como sua arma mais letal. Eram viajantes astutos, mestres na arte de se misturar entre comerciantes, peregrinos e outros viajantes. Com uma habilidade quase teatral, eles se apresentavam como companheiros amigáveis ou guias confiáveis nas estradas poeirentas da Índia. Este talento para o disfarce era central para seu modo de operar, permitindo-lhes estabelecer uma proximidade com suas vítimas. Essa proximidade era crucial, pois os Thuggers viam o assassinato como um ato íntimo, preferindo estrangular suas vítimas com um lenço ou rumal. A escolha desta arma silenciosa e discreta refletia não apenas sua devoção a Kali, mas também uma compreensão astuta da natureza furtiva de seus crimes. O modus operandi dos Thuggers era marcado por um ritual arrepiante. Eles acreditavam que cada assassinato era um sacrifício para Kali, finalizando suas vítimas com um lenço ou rumal, em um ritual meticulosamente planejado. A escolha do rumal não era aleatória. Simbolizava uma conexão direta com a deusa, e o ato de estrangulamento era visto como uma forma de liberação espiritual, tanto para a vítima quanto para o assassino. Este ritual tinha um significado profundo dentro do culto, sendo um ato de devoção que transcendia o mero ato físico de matar. Os Thuggers operavam com uma precisão quase cerimonial, escolhendo suas vítimas e o momento de ataque com cuidado, muitas vezes durante a noite, quando a escuridão proporcionava um manto de invisibilidade. Essa abordagem ritualística conferia aos Thuggers um ar de temor e respeito, elevando seus atos além de meros crimes para se tornarem parte de um folclore sombrio e misterioso. A sombra sobre o Raj britânico. No século XIX, a presença dos Thuggers começou a ser percebida de maneira mais intensa pelos britânicos durante o Raj britânico. Esta época foi marcada por um crescente interesse e preocupação com a ordem e a segurança na Índia colonial. Os relatórios sobre os Thuggers descreviam um grupo organizado e implacável, envolvido em assassinatos em massa ao longo das rotas de comércio e peregrinação. A narrativa colonial os pintava como uma ameaça significativa à estabilidade e ao controle britânico. Esta percepção foi, em grande parte, influenciada pelas descrições exageradas e, por vezes, sensacionalistas, que emergiam tanto dos relatos locais quanto das correspondências oficiais. A resposta britânica foi marcada por uma mistura de fascínio e horror, com os Thuggers se tornando um símbolo da barbárie que os britânicos acreditavam estar combatendo. William Sleeman, um nome que se tornou sinônimo da repressão aos Thuggers, liderou uma campanha rigorosa contra eles. Nomeado para liderar a Operação Thug, Sleeman e sua equipe
se dedicaram a desmantelar o que eles viam como uma vasta rede criminosa. Utilizando uma combinação de táticas de inteligência, informantes e leis controversas, Schliemann conseguiu prender e executar muitos supostos membros dos thugs. Este período foi marcado por julgamentos e execuções em massa, muitas vezes baseados em evidências duvidosas ou confissões obtidas sob coação. A campanha de Schliemann foi tão eficaz que, dentro de poucos anos, ele alegou ter eliminado praticamente toda a presença dos thugs na Índia. No entanto, historiadores modernos questionam a extensão da influência dos thugs e sugerem que a campanha britânica pode ter exagerado seu impacto e números para justificar o controle colonial. Entre a história e a lenda. A linha entre a realidade histórica e a lenda em torno dos thugs permanece tênue e contestada. Enquanto alguns relatos da época descreviam-nos como assassinos frios e calculistas, parte da historiografia moderna sugere que a imagem dos thugs foi amplamente construída e exagerada pelos colonizadores britânicos. Essa narrativa serviu para justificar o domínio colonial e implementar um sistema legal mais rigoroso. Ao mesmo tempo, não se pode negar completamente a existência de grupos criminosos que podem ter se inspirado ou se identificado com a lenda dos thugs. Este debate reflete a complexidade de separar a verdade histórica da ficção e a propaganda, especialmente em um contexto de domínio colonial, onde as narrativas são frequentemente utilizadas como ferramentas de poder e controle. A figura dos thugs transcendeu os limites da história para se estabelecer firmemente na cultura popular. Eles se tornaram uma fonte de fascínio para escritores, cineastas e contadores de histórias, representando o exótico, o misterioso e o perigoso. A imagem dos thugs foi especialmente popularizada pelo filme Indiana Jones e o Templo da Perdição, onde foram retratados como um culto sinistro e violento. Esta representação, embora dramatizada, reflete o fascínio duradouro que os thugs exercem sobre a imaginação popular, mesclando fatos históricos com elementos de fantasia e aventura. Este legado cultural, no entanto, muitas vezes obscurece a complexidade real da história dos thugs, substituindo a ambiguidade histórica por uma narrativa mais clara de vilania e heroísmo. A controvérsia moderna. Nos círculos acadêmicos modernos, os thugs são objeto de intensa análise e debate. Historiadores e antropólogos questionam a veracidade das contas britânicas e indígenas, ponderando sobre o real impacto dos thugs na sociedade indiana. Alguns argumentam que os thugs foram amplamente um produto da imaginação colonial, uma construção utilizada para justificar a expansão e o fortalecimento do poder britânico na Índia. Outros reconhecem a possibilidade de existência de bandos criminosos que poderiam ter inspirado a lenda dos thugs, mas questionam o alcance e a organização atribuídos a eles. Essa controvérsia moderna destaca a dificuldade de desemaranhar a verdade histórica da ficção e da propaganda, especialmente quando essa propaganda teve séculos para se enraizar na consciência pública. A história dos thugs, seja ela real ou em grande parte construída, serve como uma poderosa reflexão sobre a natureza humana e a construção da história. Ela nos desafia a questionar como os medos e os preconceitos podem moldar nossa percepção da realidade, transformando grupos ou comunidades em bodes expiatórios para inseguranças sociais e políticas. A lenda dos thugs nos lembra que a história é muitas vezes uma narrativa construída, sujeita às influências e agendas daqueles que a contam. O legado dos thugs, portanto, é não apenas uma série de histórias sobre um grupo de assassinos misteriosos, mas também um exemplo de como o medo e o desconhecido podem ser manipulados para fins de controle e dominação. Assim, encerramos nossa jornada intrigante pelo mundo sombrio dos thugs. Uma viagem que nos levou através das névoas do tempo, entre fatos e ficções. Esta história nos ensina a importância de olhar além das lendas, buscando a verdade escondida nas sombras da história. Ela nos lembra que em cada conto há lições a serem aprendidas sobre o poder dos mitos e a complexidade da natureza humana. E agora, queridos viajantes da história,
O que vocês acharam deste mergulho nas profundezas do passado? Deixem seus comentários e compartilhem suas reflexões. Mas não se despeçam ainda. Temos uma surpresa para vocês. Um vídeo que promete ser tão cativante quanto esta jornada. Esperamos que gostem. Preparem-se, pois ele já vai começar. Em uma terra em que o tempo quase esqueceu, os ecos do passado sussurram contos arrepiantes. Transgressões e atos profanos traziam consigo consequências de tirar o fôlego. Vamos, então, desvendar as sombras da antiguidade, onde a justiça era aplicada de maneiras inimagináveis. Olá, viajantes da história! Segurem as cabeças e não façam nada de errado, porque iremos conhecer como eram as punições no Antigo Egito. Ficou curioso para saber? Antes já deixe seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. O castigo de Hapi. O vasto e misterioso Nilo, o pulsar vital da civilização do Antigo Egito, era uma divindade temida em si mesmo. Dele se originava a vida e a morte, e assim era a casa do deus Hapi. Aqueles considerados transgressores da lei eram jogados nas suas correntezas traiçoeiras. Deixados à mercê da fúria do Nilo, os criminosos serviam de presas para as criaturas que ali habitavam, hipopótamos e crocodilos, cujos apetites vorazes eram bem conhecidos dos egípcios. O deus Hapi, que nutria o solo com a inundação anual, não poupava os indignos, que eram tragados pelas suas águas. Uma moate irônica sob a proteção da divindade que outrora trazia vida e sustento. Fustigação. No Antigo Egito, o chicote não era um instrumento restrito à condução de animais e ao trabalho nos campos. As costas dos criminosos frequentemente eram marcadas pelos golpes das tiras de couro. Esta era uma punição comum por delitos menores, como furtos e transgressões morais. No entanto, por trás desta aparente simplicidade, a fustigação era uma punição visceral, trazendo consigo dor, vergonha e um aviso para todos que assistissem. Entre as cicatrizes e o sangue, uma espécie de justiça era alcançada, e uma mensagem era enviada para aqueles que se atreviam a desafiar a ordem estabelecida. Mutilação. Para os ladrões mais persistentes, a mão que rouba poderia se tornar um mero espectro. Em alguns casos extremos, a amputação de mãos ou pés era usada como um método drástico de punição. Este era um sinal potente de dissuasão para futuros delitos, pois não apenas removia a capacidade física do criminoso, mas também o marcava socialmente para toda a vida. As estelas de pedra dos antigos templos em cidades como Luxor ainda conservavam representações desta punição brutal e atestam a severidade do sistema penal do Antigo Egito. Estas pedras milenares esculpidas com a frieza da justiça contam uma história arrepiante de temor e arrependimento. Trabalho forçado. A justiça egípcia não se limitava ao castigo físico direto. Uma forma cruel e desgastante de punição era a condenação a uma vida de trabalhos forçados. Não apenas os corpos, mas as almas dos condenados eram aprisionadas nas condições impiedosas das minas de ouro do deserto oriental, ou nas famosas pedreiras do Antigo Egito. As mãos que antes causavam desordem agora se tornavam ferramentas do Estado, forçadas a extrair a riqueza da terra ou a esculpir a pedra que construía monumentos e estelas. Dura, brutal e inescapável, esta punição reforçava a máxima: aquele que viverá no erro carregará pedras até o fim de seus últimos dias. Exílio. Por vezes, a justiça egípcia optava por um castigo menos direto, porém não menos brutal: o exílio. Expulsos de sua terra natal, os exilados eram destituídos de sua identidade e comunidade, forçados a enfrentar o deserto impiedoso e a sobreviver longe do sustento proporcionado pelo Nilo. A cidade de El Amarna, um magnífico exemplo da arquitetura egípcia, construída pelo faraó herege Akhenaton, viu muitos de seus inimigos políticos condenados a este destino desolador. A cidade, agora em ruínas, serve como um lembrete de que a perda do status e lar pode ser tão aterrorizante quanto qualquer outra punição. O
caso de Acã. Algumas histórias de punição no Antigo Egito são tão particulares que conseguem nos alcançar através dos séculos. Uma delas é a história de Acã, um humilde oficial egípcio do século XIV, antes de Cristo. Por ousar roubar o faraó, Acã não apenas enfrentou a ira da justiça terrena, mas também foi enforcado em público. Este ato, documentado em uma rara pedra de Acã, encontrada em Tebas, era mais do que uma execução. Era um teatro da justiça, uma performance que demonstrava o destino dos que desafiavam a autoridade divina do faraó. Acã não foi apenas condenado à morte, seu nome e destino servem como um exemplo perpétuo do preço a derrubar a majestade real. A língua do silêncio. A lei do Antigo Egito não se contentava em punir apenas o ato do crime. Difamadores e blasfemadores, aqueles que usavam as palavras como armas, também recebiam seu castigo. A remoção da língua era uma punição não apenas simbólica, mas física e dolorosa, privando o criminoso da habilidade de falar e comer normalmente. No templo de Karnak, um dos maiores complexos religiosos do Antigo Egito, localizado perto de Luxor, é possível encontrar representações desta sentença. Esta penalidade, além de sua crueldade física, trazia consigo uma vergonha pública. A mensagem era clara: a língua que espalha desgraça não merece falar. Tatuagem punitiva. A sociedade egípcia antiga, bem avançada em muitos aspectos, utilizava também uma forma distinta de punição, a tatuagem punitiva. Para certos crimes, a marca da justiça era gravada na própria pele do criminoso, marcando-o para sempre como um transgressor da lei. Esta punição não apenas servia como um lembrete constante para o infrator, mas também o marcava perante toda a sociedade. No Vale dos Reis, as antigas tumbas dos nobres do Antigo Egito, foram encontradas múmias com estas marcas indeléveis, uma lembrança sombria do preço de desobedecer à lei. Morte por animais. Em algumas circunstâncias, a crueldade da justiça do Antigo Egito assumiu uma forma verdadeiramente selvagem. Documentos descobertos em escavações arqueológicas em Giza, a cidade das pirâmides, descreve uma punição terrivelmente assustadora: a morte por animais selvagens. Leões, hipopótamos e crocodilos, os reis indomados do reino animal, eram utilizados como ferramentas de execução, adicionando uma dimensão de terror e espetáculo à punição. A punição final, a maldição. Por mais temíveis que sejam todas as punições, talvez a mais temida de todas não vinha deste mundo. Uma maldição imposta pelo faraó e pelos sacerdotes poderia condenar a alma do criminoso à eterna desolação do além. Este castigo espiritual, uma extensão da justiça do Antigo Egito ao mundo invisível dos deuses e espíritos, era algo verdadeiramente temido. O Livro dos Mortos, uma obra funerária egípcia que guiava a alma após a morte, descreve com detalhes o destino terrível que aguardava estas almas malditas: um sofrimento e abandono eterno, longe da luz do Deus Sol, Ra, e dos campos de junco do paraíso. Nas areias do tempo, essas punições severas foram enterradas, assim como o Antigo Egito. Entretanto, elas nos lembram que a busca pela justiça é tão antiga quanto a humanidade, por mais brutal que ela possa parecer. E você, gostou do vídeo? Deixa nos comentários. E não sai daqui sem deixar o seu super like, ajuda demais o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.